Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos novamente ao nosso encontro semanal Conhecendo a Palavra. Vamos imediatamente começar a nossa oração pedindo a Nossa Senhora, Mãe do Verbo Divino, que venha estar conosco em mais esses momentos, trazendo o Espírito Santo de Deus, que possa nos inundar a mente e os nossos corações. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje eu vou pedir a todos que apanhem as suas Bíblias. Eu já estou aqui com a minha, hoje vou utilizar a Bíblia de Jerusalém. Nesses nossos dois encontros, o de hoje e o da semana que vem, nós iremos trabalhar muito com o início dos evangelhos de Mateus e Lucas. Tecnicamente falando, os relatos de Mateus e de Lucas, porque o evangelho é o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Vocês todos já sabem. Então, mesmo quando eu utilizar aqui a terminologia evangelho de Mateus e evangelho de Lucas, eu estou utilizando vulgarmente, porque tecnicamente o certo é o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, segundo Lucas, segundo o relato de Mateus e segundo o relato de Lucas. Ok? Então eu vou pedir que vocês vão apanhar as suas Bíblias, quem ainda não apanhou. Enquanto isso, eu vou fazer aqui um agradecimento, citando dois nomes, duas pessoas que estão colaborando comigo também, vendo os meus vídeos semanais e fazendo comentários para mim, que tem me ajudado bastante no progresso desse nosso projeto aqui de conhecer melhor a nossa Bíblia Sagrada nesses momentos que nós estamos no nosso isolamento residencial. Um é o Manuel Bernardo, aqui de Teresópolis, é um jovem que já está me ajudando há algum tempo, e a outra é Dona Sônia, que se uniu ao nosso projeto já na semana passada, ela é mãe da Tereza, que faz parte do nosso grupo de oração com o Padre Aníbal todas as noites. E Dona Sônia é uma fã da Mater Ecclesiae e está nos acompanhando, falou que gostou dos primeiros vídeos que ela viu. Eu espero que Dona Sônia continue comigo bastante tempo, é importante também a colaboração dela. Muito obrigado, Dona Sônia, muito obrigado, Manuel Bernardo. Ok? Bom, meus queridos, nós vamos começar o nosso tema de hoje. É um tema baseado num pedido que foi feito por um amigo que foi do grupo jovem que eu tomei parte no Rio de Janeiro, o grupo jovem do Santuário da Medalha Milagrosa, o nome dele é Wilton, e o Wilton me pediu que falasse um pouco sobre a infância de Jesus, ok? Nós vamos ver então esse tema, e os dois evangelistas que tratam, como eu já adiantei, são Mateus e Lucas, visto que Marcos e João não tratam do tema. Certo? Marcos começa já no seu primeiro capítulo falando sobre a pregação de João Batista no deserto, e o evangelista João começa com o seu prólogo falando sobre o Verbo de Deus, e em seguida ele vai pular para o testemunho de João Batista, ok? Então, todos os episódios em que Jesus já está crescido. Então, apenas Mateus, os relatos de Mateus e de Lucas, tratam da infância e juventude de Jesus, e é isso que nós vamos ver daqui para frente. Então, começamos aqui com a nossa frase sempre que começamos aqui os nossos encontros, na infância de Jesus. E Jesus crescia em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Retirado do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 2, versículo 52. Então, Jesus crescia em estatura, ou seja, ia ficando mais velho. E, juntamente com a idade que avançava, ele ganhava sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Então, meus queridos, nós temos aqui relatos da infância e da juventude de Jesus, mais detalhes da infância, nos livros canônicos e nos livros apócrifos. Ok? Os livros canônicos nós já conhecemos, esses dois relatos do Evangelho, mas vamos trabalhar um pouquinho com eles, fazer uma leitura deles, e depois vamos ver brevemente algumas passagens de como Jesus é tratado na infância e na juventude em livros apócrifos.
Começando pelos livros canônicos, nós temos o relato de São Mateus, está no capítulo 1, versículo 25, até o capítulo 2, versículo 23. E temos também o relato de São Lucas, está no capítulo 2, dos versículos 7 até 52. Ok? Então, Mateus, capítulo 1, versículo 25, até o capítulo 2, versículo 23. Na verdade, no capítulo 1 é só o último versículo, 25, que começa a falar sobre o nascimento do menino, né? E em Lucas, sobretudo, capítulo 2, e nesse trecho de 7 até 52. Bom, quando nós falamos em nascimento do menino Jesus, nós imaginamos logo os presépios que são organizados, são confeccionados nas nossas igrejas no período do Advento e que normalmente são inaugurados na missa da véspera ou missa da noite de Natal, né? Ou então nos presépios que nós arrumamos em casa, deixamos tudo preparado e o menino Jesus é colocado na manjedoura apenas na noite em que celebramos o nascimento, certo? Aqui nós temos um exemplo de um presépio comum, né, que a gente vê em todos os lugares. E vejam a observação que eu botei. Quando pensamos no nascimento de Jesus, fazemos logo uma enorme confusão em nossos presépios. Olha a quantidade de elementos que nós colocamos. Colocamos a Sagrada Família, São José, Nossa Senhora e o menino Jesus deitado na manjedoura. Aqui nós temos como se fosse um estábulo, uma casa. Alguns lugares, a grande maioria faz uma gruta, utiliza aquele papel pedra, né, para imitar a rocha. Alguns usam outros tipos de papel que também imitam a cor de uma pedra. Temos aqui o anjo, temos os pastores aqui, né? Não sei se aqui embaixo também tem um pastor, aqui temos uma ovelha. Aqui nós temos o boi, aqui nós temos o burrinho. Aqui nós temos os magos chegando com os seus camelos. E aqui nós temos a estrela guia. Aqui temos até uma pombinha da paz. Olha a quantidade de elementos que nós utilizamos. Será que todos esses elementos estão dentro dos relatos evangélicos? Se não estão, como é que eles surgiram, né? Então, essa é a nossa grande questão. Então, vamos ver aqui o que nós temos. Bom, os relatos são diversos em detalhes. Então, vamos ver primeiro o relato de Mateus, depois vamos ver o relato de Lucas, vamos ver que elementos do presépio nós temos em Mateus, que elementos do presépio nós temos em Lucas. E aí nós vamos ver que, na verdade, o que nós temos no presépio é uma união de elementos que estão em Mateus, uma união de elementos que estão em Lucas, e alguns são frutos de piedade popular. Acabaram surgindo, mas não estão retratados nem num nem no outro. Ok? Bom, vejamos aqui então. Então, Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 25, até o capítulo 2, versículo 23. Interessante, como falei para vocês, o capítulo 1, versículo 25, vocês podem abrir a Bíblia de vocês, ele dirá tão somente: mas não a conheceu até o dia em que ela deu à luz um filho, e ele o chamou com o nome de Jesus. Então, falando de José e Maria, nunca tiveram uma relação, né, sexual, e nasceu o menino e recebeu o nome de Jesus. E aí começa então o capítulo 2, falando sobre a visita dos magos. Vocês podem ler depois em casa sobre isso. Vou mostrar para vocês apenas os detalhes mais importantes, que esse nosso vídeo será um vídeo naturalmente mais longo. Então vamos tentar enxugar o máximo possível. Mateus apresenta Jesus já nascido em Belém. Tá? Então Jesus já está nascido. Vejam vocês que começa aqui um pouquinho, né? Logo o primeiro versículo do capítulo 2 diz: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes. Então, tendo nascido, não fala o nascimento. Quem vai narrar o nascimento vai ser Lucas. Mateus não narra o nascimento, diz que ele já nasceu, tendo nascido em Belém. Ok? E também fala no final, no versículo 25 do capítulo 1, o dia em que ela deu à luz um filho, mas não retrata o nascimento em si. Então, para Mateus, o menino já havia nascido em Belém. Ele está com Maria e José numa casa. Vejam que não fala que está numa manjedoura, não fala que está numa caverna, numa gruta, num presépio, não fala nada disso, está numa casa. Vejam o que diz aqui.
Deixa eu localizar o versículo para mostrar para vocês. Olha, diz aqui no versículo 9: essas palavras do rei eles partiram, quando Herodes conversa com os magos. E eis que a estrela que tinham visto no seu surgir ia à frente deles, até que parou sobre o lugar onde se encontrava o menino. Eles, revendo a estrela, alegraram-se imensamente. Ao entrar na casa, então entraram na casa. Os magos não encontraram Jesus na manjedoura, os magos não encontraram Jesus no presépio, não encontraram numa caverna nem numa gruta. Ele já estava numa casa. O que nos faz crer que Maria teve o menino na gruta, como relata Lucas, mas aquela situação não permaneceu por dias e dias, né? Quando eles chegam a Belém e não encontram lugar, o menino nasce no presépio, mas depois eles conseguem uma casa onde eles ficam até Maria se recuperar do parto e ter condições de viajar. A mulher já acabada de ter dado à luz a criança e também o menino que era novo, ok? Mas ele estava numa casa quando os magos chegaram. Então, como eu digo aqui, está com Maria e José numa casa quando chegam os magos do Oriente para adorá-lo. Pergunta: se só Mateus fala sobre os magos e Lucas não trata dos magos, né? Quem disse que eles eram 3? Aqui a gente vê até a imagem, né? Os 3 magos e a estrela guia aqui. Quem disse que eles são 3? Porque aqui o relato diz assim: tendo Jesus nascido em Belém, isso está no capítulo 2, versículo 1. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que vieram magos do Oriente a Jerusalém. Não fala 3 magos. Então aqui se associou 3 pela questão das 3 raças. A raça branca, a raça negra e a raça amarela. Significando que toda a humanidade veio adorar o menino. Todas as pessoas do mundo representado nesses 3 homens adoraram o menino. Toda a humanidade. Mas não é citado que são 3. Podiam ser até mais do que isso. Ok? Eles vêm seguindo uma estrela que os guia. Mateus fala na estrela, Lucas não fala da estrela guia. Então, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, no tempo de Herodes, eis que vieram magos do Oriente a Jerusalém perguntando onde está o rei dos judeus recém-nascido. Com efeito, vimos a sua estrela no seu surgir e viemos homenageá-lo. Isso está no capítulo 2, versículos 1 e 2. E depois eles falam novamente da estrela. No versículo 9, a essas palavras do rei, eles partiram e eis que a estrela que tinham visto no céu, tinham visto no seu surgir, ia à frente deles, até que parou sobre o lugar onde se encontrava o menino. Quem trata da estrela? Somente Mateus. Lucas não fala dela. Tá? Então, essa estrela vem seguindo uma estrela que os guia desde os seus países, e em momento algum Mateus diz que os magos são 3. Não vejam vocês aqui na imagem, nós temos os 3 homens sábios do Oriente, né? São chamados de magos porque provavelmente eles eram estudiosos do céu, conheciam a astronomia, né? Entendiam sobre a movimentação dos astros, tá? Não confundir isso com a astrologia, porque eles não liam o horóscopo, eram magos vindo do Oriente que conheciam o movimento das estrelas do céu. Então esses homens sábios se prostram diante do menino que está com Maria numa casa. Vejam vocês que isso aqui, ó, estrutura de madeira e pedra. Então não é um estábulo, não é uma gruta, tá? Uma casa onde a família ficou repousando, ok? Essa é a primeira observação que se fala da infância com relação a Mateus. No relato de Lucas, Lucas 2, 7 a 21, Lucas apresenta Jesus nascendo em uma manjedoura nos arredores de Belém, porque eles não conseguiram vaga na cidade de Belém. Não havia um único local que pudesse recebê-los. Ok? Então vamos para Lucas 2. Em Lucas 2, de 7 a 21, no 7 diz assim: e ela deu à luz o seu filho. Vamos pegar um pouquinho no versículo 6, um pouquinho antes? Enquanto lá estavam, completaram-se os dias para o parto. E ela deu à luz o seu filho primogênito, envolveu com faixas e reclinou numa manjedoura, porque não havia um lugar para eles na sala. Ou seja, não havia uma casa. Não havia aquela divisão de quarto, sala. Quem tem a oportunidade de ir a Cafarnaum, ver na casa de Pedro, né, a casa original onde Pedro viveu e onde Jesus viveu durante uma época, que eles tinham apenas um cômodo. Ali se cozinhava, ali dormia, não havia banheiro dentro de casa. Então era
chamava de sala, era um ambiente só. Havia essa divisão em cômodos, né? Então, aqui em Lucas você fala certinho. Envolveu com faixa, reclinou numa manjedoura. Então, aqui sim, numa manjedoura. Veja aqui na imagem. Né? E vejam que aqui estão só José e Maria. Não tem os magos aqui. Então, reclinou numa manjedoura. E por que numa manjedoura? Porque não havia um lugar para eles na sala. Então, não havia um espaço, uma casa dentro de Belém. Eles foram para um estábulo nas redondezas da cidade, ali provavelmente com animais, mas nem Lucas cita o boi e o burro, e muito menos as ovelhas. Talvez por ser um lugar onde os animais dormiam para se proteger do frio da noite, tivessem realmente animais ali, mas nem ele cita. Então a piedade popular colocou a vaquinha e o burrinho ali dentro do presépio, okay? Mas não são citados também. E além de ser colocado, então, nessa manjedoura, os pastores da região recebem o anúncio de um anjo. O anjo anuncia aos pastores o nascimento de um menino vindo dos céus, e depois outros anjos se juntam a esse primeiro anjo para glorificar a Deus através do seu canto. Né? Eles vão até o local adorar o menino, né? Quando os anjos vão embora, eles vão até o local, até esse estábulo, esse presépio, e lá eles adoram o menino. E não se fala em boi, burro ou ovelhas. Não se sabe nem se os pastores levaram as suas ovelhas ou levaram alguma ovelha consigo. Não há essa citação. Então a questão da presença desses animais também é fruto da piedade popular. Ok? Mas apenas lembrando que Lucas então apresenta o nascimento. A Sagrada Família não consegue um lugar em Belém, vai para os seus arredores, encontra um local, como se fosse um estábulo, ali prepara uma manjedoura, como se fosse um berço de madeira com palha, com feno por cima, coloca um menino deitado ali e, posteriormente, os pastores recebem o anúncio do anjo e vão até lá para adorar o menino. Lucas não fala nos magos, Lucas não fala na estrela guia. Ok? Então, o que nós temos no presépio é a mistura desses elementos, tanto do relato de Mateus, quanto o relato de Lucas. Ok? Bom, continuando em Lucas, também ainda falando sobre a infância, em Lucas 2, nós temos aqui no versículo 21 falando sobre a circuncisão. Eu boto aqui a questão da circuncisão, está um pouquinho antes do 22, está no 21. Né? Todo menino, né? Todo homem nascido no judaísmo tinha que fazer a circuncisão, que era o sinal da aliança feita por Deus com Abraão. Então, todo menino tinha que fazer a circuncisão. Era a marca de pertença ao Deus de Israel. Tá? Então, foi feito, no versículo 21 do capítulo 2 diz, de Lucas, quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, conforme o chamou o anjo antes de ser concebido. E aí depois, no versículo 22 ao versículo 40, eles vão ao templo porque havia em Israel a necessidade, depois do período de resguardo da mãe, a criança era levada, né? Principalmente se era o primeiro filho homem, aquele que inaugurou a descendência do casal, por isso fala em abrir o ventre da mulher, né? Era levado ao templo para ser apresentado e dedicado a Deus, certo? E, além disso, a mulher que tinha tido perda de sangue no parto, ela tinha que ser levada, porque quando a mulher perde sangue, de acordo com a lei judaica, né, a lei judaica, a Torá, né, aquela instrução antiga do povo judeu, toda mulher que perdia sangue, ela tinha que passar por um ritual de purificação. Ok? Então, ao mesmo tempo que Maria vai ao templo para ser purificada, Jesus vai para ser apresentado e consagrado a Deus. Isso está em Lucas 2, 22 a 40. Quando se completaram os dias para a purificação dele, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo macho que abre o útero será consagrado ao Senhor. E para oferecerem sacrifícios, como vem dito na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. E havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, esse homem aqui, idoso, tá? Um sacerdote, que era justo e piedoso. Ele esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava nele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que não veria a morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele veio ao templo e, quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir as prescrições da lei a seu respeito,
Ele tomou nos braços e bendisse a Deus, dizendo: Agora, soberano Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque meus olhos viram tua salvação, que preparaste em face de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória de teu povo Israel. Seu pai e sua mãe estavam admirados com o que diziam dele. Simeão abençoou-os e disse a Maria, a mãe: Eis que este menino foi colocado para a queda e para o soerguimento de muitos em Israel, e como um sinal de contradição. E a ti uma espada traspassará a tua alma. É a primeira das dores de Maria, né? Para que se revele os pensamentos íntimos de muitos corações. Havia também uma profetisa, essa mulher de idade aqui, essa idosa, chamada Ana, de idade muito avançada, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Após a virgindade, vivera 7 anos com o marido. Ficou viúva e chegou aos 84 anos. Não deixava o templo, servindo a Deus dia e noite com jejuns e orações. Como chegasse nessa mesma hora, agradecia a Deus e falava do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Ok? Então, de 22. Depois termina aqui, terminando de fazer tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade, e o menino crescia, tornava-se robusto, enchia-se de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Então, é esse relato da purificação e da apresentação. Ok? Bom, então, com relação a esse período, também mais um fato que é narrado por Lucas da infância. Vejam que Mateus ele se deteve a falar do nascimento, né? Ele fala ali do nascimento de Jesus. E já Lucas vai tratar aqui até essa questão aqui. Ok? Vamos ver depois, Mateus vai continuar depois falando outras coisas. Depois, Lucas 2, 41 a 52, é o episódio dos 12 anos de Jesus. E aqui tem uma curiosidade. Vejam vocês que eu botei aqui. Jesus é levado novamente ao templo, agora aos 12 anos, quando debate com os doutores da lei. Acredita-se que por ter 12 anos tenha ido à Cidade Santa para fazer o seu bar mitzvah no templo. Então, todo menino com 12 anos, é uma idade já que é considerado que ele pode fazer sozinho a leitura da lei. Isso era na época de Jesus, como mostra aqui, e é até hoje assim também. O menino é levado pelo seu pai, né? E aqui nós temos um rabino também do lado, e ele faz pela primeira vez a leitura da lei. Então aqui está o rolo da lei. Quando é menina, ao invés de ser o bar mitzvah, é o bat, com T, bat mitzvah. É a primeira vez que a menina lê a lei. Mas do menino é mais solene, o bar mitzvah, tá? Era feito no templo e hoje é feito nas sinagogas. Quem vai a Jerusalém no Muro das Lamentações vê muitas vezes os meninos lá fazendo o seu bar mitzvah. Okay? Eu tive essa oportunidade em Jerusalém de ver 2 bar mitzvahs feitos no muro. Um na minha frente e o tio filmando e com a maior alegria dizendo, meu sobrinho. Né? E o pai do lado orientando o filho a fazer a oração do livro da lei. Ok? Então, como é que se chega a essa conclusão? Vejam vocês o que diz o relato de Lucas no capítulo 2, versículos 41 a 52. Seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando o menino completou 12 anos, que é a idade do bar mitzvah, segundo o costume, que costume? O costume de se fazer o bar mitzvah. Subiram para a festa. Terminados os dias, eles voltaram, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. Se aqui fosse somente uma ida a Jerusalém por conta da Páscoa, não se falaria que ele tinha 12 anos. Então se fala dos 12 anos justamente para acentuar que era por esse motivo que eles estavam indo para lá. Ok? Sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, andaram o caminho de um dia e puseram-se a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. E não o encontrando, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, eles o encontraram no templo, sentado em meio aos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam ficavam extasiados com sua inteligência e com suas respostas. Ao vê-lo, ficaram surpresos e sua mãe lhe disse, meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu, aflitos, te procurávamos. Ele respondeu, por que me procuráveis? Não sabias que devo estar na casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam a palavra que ele lhes dissera. Desceu então com eles para Nazaré e era-lhe submisso. Sua mãe, porém, conservava a lembrança de todos esses fatos em seu coração. E Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e diante dos homens.
ok? Então esse é o último relato que nós temos nos relatos do Evangelho, é o último detalhe que nós temos da infância e juventude de Jesus, 12 anos já entrando na adolescência. Depois não temos mais nada, nem em Mateus e nem em Lucas. Marcos já não falava, João não falava, e Mateus e Lucas não falam mais detalhes depois dos 12 anos. Mateus fala só da infância, depois fala que a Sagrada Família viaja para o Egito e volta, né? E Lucas vai até os 12 anos, depois não tem mais nada. Então, tanto em Mateus 3 quanto em Lucas 3, Jesus já reaparece como um adulto para ser batizado por João Batista no Jordão. Não se fala mais nada sobre a infância ou da juventude do menino, né? Então não se tem mais nada da sua infância e da sua juventude. E aí, meus queridos, surge a grande dúvida. O que aconteceu com Jesus dos 12 aos 30? O que teria acontecido com Jesus dos 12 anos, episódio com os doutores da lei que Lucas citou, até os 30 anos aproximadamente, quando começa a sua vida pública. Então, ali, aquele período que ele se apresenta para ser batizado e as bodas de Caná, Jesus já está mais ou menos com 30 anos de idade, né? Acredita-se um pouco mais, porque houve um erro na contagem, mas como todo mundo conhece mais ou menos que Jesus teria morrido com 33 anos, então vamos manter essa mentalidade. Ele teria começado 3 anos antes da sua crucificação o seu ministério, então estaria com 30 anos. O que aconteceu dos 12 aos 30? Muita especulação. Em primeiro lugar, surgiu uma tese desse escritor Roger Kersten. Desde 1983, ele lançou sua primeira versão, sua primeira edição do livro Jesus Viveu na Índia. Então as pessoas começaram a dizer que Jesus foi para a Índia estudar o hinduísmo, meditação. Outros disseram que ele viveu no Egito, né? Outros que ele foi viver em Qumran, com os essênios. Então essa tese de que Jesus viveu na Índia seria uma possibilidade impossível de existir, porque os judeus são monoteístas, só acreditam num Deus. Os indianos são hinduístas, acreditam em vários deuses. Então não teria o que Jesus ir fazer lá e voltar de lá trazendo o quê? Se ele continua sendo um adepto, né? Continua sendo um homem do judaísmo, vivendo a lei judaica, vivendo os costumes judaicos, não tem o menor cabimento. Com relação aos essênios, uma seita que surgiu, pessoas que eram ligadas ao templo de Jerusalém, que num determinado momento desgostaram do que vinha acontecendo no templo, e elas se mudaram para cavernas diante do Mar Morto, né? Foram viver ali em comunidade, tinham as suas normas comunitárias, faziam vários banhos diários de purificação, e algumas pessoas dizem que Jesus foi também viver com os essênios. Há uma possibilidade muito grande de que João Batista tenha começado a sua formação junto aos essênios, mas antes de entrar para a comunidade, ele abandonou e foi pregar no deserto. Tá? Quem faz a visita ao centro de Qumran, eles passam um vídeo, né, tive essa possibilidade de ver, em que eles sugerem que João Batista esteve lá. E eu acredito que realmente tenha estado, porque João, apesar de não ter vivido uma vida comunitária com os seus discípulos, quando ele já começou a fazer o batismo no Jordão, mas o próprio batismo que João Batista fazia já é um pouco do reflexo dos rituais de purificação das piscinas de Qumran. Então há possibilidade. Agora, Jesus eu acho difícil. Muitos padres acreditam que sim, mas eu não acredito que haja essa possibilidade de Jesus ter passado um tempo com os essênios, porque ele não tem nenhum detalhe dos essênios. Ele não seguia a vida fechada em comunidade como os essênios, ele não tinha os seus ensinamentos secretos fechados ali com os essênios, ele fazia pregações, ele não vivia de purificações diárias. Então eu não vejo nenhum traço típico da comunidade de Qumran, dos essênios, com Jesus. Ok? Então são várias especulações e acho que nenhuma delas tem cabimento. Ok? Minha opinião. O que teria acontecido é que Jesus viveu a sua infância como qualquer criança da época, brincando com as outras crianças, e a sua juventude foi aprendendo o ofício de seu pai, que era comum dos meninos da época também, aprender a profissão do pai para poder sustentar suas famílias quando crescidos. Então, pela tradição judaica, Jesus viveu como qualquer criança brincando e como jovem aprendeu o ofício de seu pai. Isso provavelmente foi o que aconteceu. Isso é o que tudo indica que aconteceu, porque era o comum de toda criança, de todo jovem judeu. Ok? Todo o resto é especulação. E com relação, meus queridos, aos livros apócrifos, aqueles que a gente tem que tomar muito cuidado para a leitura, porque eles são fantasiosos, eles mostram um Jesus mágico, muitas vezes até nos assustam com comportamentos incoerentes, né? Mas é importante falar porque alguns desses livros tratam também da infância e da juventude de Jesus. Eu cito aqui para vocês os 5 livros que tratam da infância de Jesus.
o chamado Livro da Infância do Salvador, que é do século XIII, todos eles depois de Cristo, porque eles falam de Cristo, Jesus tinha nascido, né? Então, obviamente, século XIII depois de Cristo. O Evangelho Árabe da Infância, que é dos séculos V e VI. Os excertos do Evangelho. Excertos são os fragmentos do Evangelho Armênio da Infância, que é do século V. O Evangelho do Pseudo-Mateus. Por que pseudo? Porque não foi o evangelista Mateus que escreveu, tá? É dos séculos VIII e IX. E o Evangelho do Pseudo-Tomé também não é São Tomé que escreveu. Existe um evangelho que é atribuído a Tomé, que também é apócrifo, mas não é esse aqui. Esse é o do Pseudo-Tomé, que é de um filósofo dos séculos I e II, o Evangelho do Pseudo-Tomé. Então vejamos aqui brevemente alguns relatos desses livros. Um breve trecho selecionado de cada um deles, tomando sempre o cuidado de entender que não são livros inspirados, não são livros revelados. Eles são livros utilizados em casa, privativamente, mas tem que tomar muito cuidado com o tipo de literatura que eles apresentam. Então vejamos aqui, o Livro da Infância do Salvador. O número 5 desse livro. Outro dia de manhã, quando o orvalho ainda suavizava o calor do sol, José e Maria vinham subindo do lado de Tiro e Sidom. Tiro e Sidom são acima da Galileia. Então eles vinham de volta para casa na Galileia, em direção a Nazaré, que é uma cidade da Galileia. E à medida que o sol ia subindo, Maria sentia-se cada vez mais sufocada, até que sentou-se no chão muito cansada e disse a José: "Continua subindo esta temperatura que me afoga. Que se poderá fazer? Não vejo por aqui nenhuma sombra que possa proteger-me." E Jesus, ao ouvir essas palavras, alegrou-se e fincou no solo um pau seco que levava na mão para servir-lhe de bastão, dizendo com voz imperiosa: "Proporciona neste momento uma sombra agradável para minha mãe." E no mesmo instante aquela vara converteu-se em uma árvore copada e frondosa que lhes ofereceu um doce refrigério para seu descanso. Ok? Então, Jesus e uma criança vem com seu bastão, aí ele finca aquele bastão no chão, dá ordem e aquele cabo de madeira se transforma numa árvore com uma copa enorme que dá sombra para eles. Então, o que é isso aqui? Jesus mágico. Isso acrescenta alguma coisa para o evangelho de Jesus, para a evangelização, para a boa nova de Deus? Nada. Então, por isso, nós não utilizamos como um livro revelado. Depois temos o Evangelho Árabe da Infância. No número 35 diz: "Agora, quando o Senhor Jesus tinha completado 7 anos, então temos até a data, quantos anos ele tinha? 7 anos, desde o seu nascimento, num certo dia ele estava ocupado com rapazes da sua idade, pois eles estavam a brincar no meio do barro, do qual faziam imagens de burros, touros, pássaros e outros animais, e cada um gabando-se da sua destreza. Estava a louvar o seu próprio trabalho. Então o Senhor Jesus disse aos rapazes: As imagens que eu fiz eu ordenarei que andem. Os rapazes perguntaram-lhe se então ele era o filho do Criador. E o Senhor Jesus disse-lhes que andassem. E elas começaram imediatamente a andar. As imagens de barro começaram a andar. Então, quando ele lhes tinha mandado voltar, elas voltaram. E ele fez figuras de pássaros e pardais de barro, que voavam quando ele lhes disse para voar, e ficavam quietas quando ele lhes dizia para parar, e comeram e beberam quando ele lhes deu comida e bebida. Então, pegar imagens de barro e fazer tomarem vida é um Jesus o quê? Um Jesus mágico que não acrescenta nada para a boa nova do Evangelho. Por isso, um livro apócrifo. Depois temos aqui os excertos do Evangelho Armênio da Infância. Então, os fragmentos do Evangelho da Infância que veio da Armênia. Número 23, 2. Jesus costumava levar jovens até a borda do poço que fornecia água para toda a cidade. E, tirando os cântaros de suas mãos, batia-os uns contra os outros ou contra as pedras e jogava-os depois no fundo do poço. E com isso aqueles jovens não ousavam entrar em casa com medo de seus pais. Jesus então compadecia-se, vendo-os chorar, e lhes dizia: Não choreis mais, que eu devolverei vossos cântaros. Depois dava ordens aos caudais das águas, às torrentes de águas, e estes arremessavam de volta os cântaros intactos para a superfície. Cada um pegava o seu e voltava ao seu lar, contando a todo mundo os milagres de Jesus. Então, Jesus chegava lá com os meninos, pegava os cântaros deles, batia uns contra os outros, batia na pedra, quebrava, jogava tudo dentro do rio. Aí, quando as crianças começavam a chorar porque iam tomar uma bronca em casa, ele dava a ordem para a água e as águas devolviam esses cântaros que estavam quebrados,
e eles voltavam intactos. E aí as crianças enchiam de água e voltavam para casa e contavam os milagres. Isso aqui, mais uma vez, um Jesus mágico, né? Que não acrescenta nada para a boa nova do reino de Deus. O Evangelho do Pseudo Mateus, que também é chamado de o livro sobre a origem da bem-aventurada Maria e da infância do Salvador. E ele diz, ele não tem numeração esse livro, de capítulos ou versículos. E aconteceu que no terceiro dia depois de sua partida para o Egito, quando José e Maria vão para o Egito, fugindo de Herodes, então o menino era recém-nascido, o menino não andava e o menino não falava, prestem bem atenção nisso. Maria estava cansada pelo calor excessivo do sol no deserto, e vendo uma palmeira disse a José, desejo descansar um pouco debaixo de sua sombra. José rapidamente a conduziu até a palmeira e ajudou a descer do animal. Enquanto Maria estava sentada, ela olhou ao topo da palmeira e a viu cheia de frutos. Ela disse a José, desejo, se possível, comer alguns frutos desta palmeira. José lhe disse, estou assombrado com o que tu dizes, quando vês como é alta esta palmeira, que pensas em comer o fruto dela. Penso mais na água que já nos falta nos sacos de água. Agora não temos nada com que nos refrescar, nem os animais. Então o menino Jesus, aquele que eu falei para vocês que não falava e não andava ainda, que estava descansando com um sorriso no rosto, no colo de sua mãe, disse à palmeira, um neném recém-nascido vai falar com a palmeira, curva-te, árvore, e alimenta minha mãe com teus frutos. E imediatamente à sua voz a palmeira curvou sua copa aos pés de Maria, e eles colheram os frutos dela, com os quais todos se alimentaram. Então, um absurdo, né? Mas linguagem dos livros apócrifos. E por último, meus queridos, o Evangelho do Pseudo Tomé, já falei para vocês que é diferente do Evangelho de Tomé, que também é um outro apócrifo, nos números 4 e 5 diz o seguinte, aqui não é um Jesus mágico, né? Aqui é um Jesus mau, olha que absurdo. De outra feita ele andava em meio ao povo, e um rapaz que vinha correndo esbarrou em suas costas. Irritado, Jesus lhe disse, não prosseguirás teu caminho. E imediatamente o rapaz caiu morto. Diferente daquele Jesus dos evangelhos canônicos que curava as pessoas e tinha piedade, tinha misericórdia. E perdoava. E os pais do defunto, chegando a José, o interpelaram dizendo, com um filho como esse, de duas uma, ou não podes viver com o povo, ou tens de acostumá-lo a abençoar e não a amaldiçoar, pois causa a morte aos nossos filhos. José chamou Jesus à parte e o admoestou da seguinte maneira, por que fazes tais coisas, se elas se tornam a causa de eles nos odiarem e perseguirem? Jesus replicou, bem sei que estas palavras não vêm de ti, mas calarei por respeito à tua pessoa. Esses outros, ao contrário, receberão seu castigo. Então já tinha matado o menino e agora vai castigar os pais do menino que vieram reclamar. E no mesmo instante, aqueles que haviam falado mal dele ficaram cegos. As testemunhas desta cena encheram-se de pavor e ficaram perplexas. Quando José percebeu o que Jesus havia feito, agarrou sua orelha e a puxou fortemente. Então chamou a atenção do menino. O rapaz então indignou-se e lhe disse, a ti é suficiente que me vejas sem me tocares. Está até um Jesus soberbo falando assim com o pai. Né? Já estou fazendo muito por você, deixando você me ver. Ainda vai me tocar? Tu nem sabes quem sou, pois se soubesses, não me magoarias. E ainda que neste instante eu esteja contigo, ou seja, eu esteja sob a tua autoridade de pai, fui criado antes de ti, ou seja, sou muito maior do que você. Então nós temos aqui um Jesus vingativo, malvado, mal educado e arrogante. Ok? Não são imagens do Jesus que a gente conhece. Então, somente fatos mágicos que não acrescentam nada, mas são relatos breves que tratam de episódios que teriam acontecido na infância ou na juventude do menino Jesus. Bom, meus queridos, já ficamos com o vídeo um pouquinho maior do que o normal. Eu agradeço muito aqui a presença de todos vocês, espero que tenha atendido ao pedido, né, que o Wilton me fez, de falar um pouquinho sobre a infância de Jesus, sobretudo nesse período polêmico dos 12 aos 30, que surge tanta especulação. E para o nosso próximo encontro, já disse a vocês, por favor, tenham a Bíblia do lado também, nós vamos continuar com a parte inicial de Mateus e de Lucas, mas agora falando sobre os antepassados de Jesus. Muito obrigado, vamos agradecer a Deus, né, por esse nosso encontro, e eu peço a Ele que abençoe a vida e a semana de cada um de vocês. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma semana abençoada a todos, Shavua Tov. Até o nosso próximo encontro, Leit Haot. Que a paz de Deus habite o coração de cada um de vocês. Shalom Aleichem. Qualquer dúvida, qualquer comentário, por favor, aqui, meu e-mail embaixo. Fiquem com Deus, Deus os abençoe.